Ô Júnior, você sabe que eu tenho uma amiga minha que está assistindo o Hiperlinkados e ela me mandou um comentário falando assim, eu acho que vocês estão meio desconfortáveis aí nesse sofá, que vocês ficam Falou? meio... Falou. Do sofá? Falou que a gente está meio desconfortável aqui. Meio troncho? Meio troncho. Ela falou que eu acho melhor botar se tivesse 2 sofazinhos, um separadinho do outro pra gente conversar. Mas a gente não ia ficar junto aqui, ó. Ah, tá vendo? Então, eu tô falando isso por quê? Porque você que tá assistindo o programa, de repente você tem um comentário pra fazer. Não gostou do sofá, por exemplo. De repente você tem alguma coisa assim, você acha, eu acho que eu quero falar alguma coisa. Quer pegar um livro emprestado dos que estão aqui? Isso, quer pegar um livro emprestado aí da biblioteca. Você pode comentar e falar com a gente por meio das redes sociais. É para isso que existem as redes sociais. Tá aparecendo aí em cima, facebook.com/hiperlinkados. Entra lá, faz seu comentário, curte, compartilha, fala com a gente vai falar com você também, tá bom? Está aí e também temos conteúdo exclusivo aonde? Exclusivo no blog, que é www.novotempo.com/hiperlinkados. Isso, exatamente. Lá você encontra os episódios anteriores na íntegra, pode baixar, pode usar, pode espalhar para quem você quiser. Né? Você encontra também coisas que só tem lá. Exatamente. Como textos importantes aí, que é publicado lá frequentemente, né? Você encontra muita coisa legal lá. É isso aí. Então, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Diego, é o seguinte, sempre me perguntam, às vezes, até Sempre onde... às vezes. Não, sempre me perguntam, Ok. e a pergunta, ela varia às vezes, Ok. mas ela é do mesmo espírito, a pergunta, não é? Até onde eu posso ir? Essa é a pergunta. Te perguntam assim? Não perguntam assim, Bom. mas o que ele quer saber é até onde eu posso ir sem cometer pecado. Certo. Por exemplo, até que horas eu posso ficar acordado? Essa é uma pergunta clássica, até que hora eu posso namorar? Isso. Então, se eu falar assim, até as 10 da noite, depois das 10 da noite você não pode namorar mais. Né? Alguém já deve ter ouvido falar isso. A gente já deu esse exemplo aqui, eu acho. Então, mas se até as 10 da noite não pode namorar, o que o cidadão faz? Fica até... Ele vai até as 10. Isso. 10 e 5, né? 10h05. Um chorinho. Isso, chorinho tá valendo. Chorinho tá valendo. Mas, percebeu? Aí, na mente dele, o pecado, Diego, é uma questão de... Peraí, isso que eu tô fazendo é pecado? É burocrático. Burocrático. Então, aí a igreja, a religiosidade, fica como se fosse um tratado de coisas até onde eu posso ir. Na verdade, fica fácil de você pensar assim, porque o mandamento, né, o mandamento, Sim. os 10 mandamentos, parece um estatuto, né? São 10. É um documento realmente. E quando é um documento, assim, dá uma burocracia na nossa cabeça, assim, de, então tá, é um documento que eu tenho que seguir e atender ele, então eu faço aquilo que está pedindo e pronto, tá resolvido. Exatamente. Então a gente quer saber até onde eu vou. A pessoa faz uma coisa e ela, será que está errado isso que eu estou fazendo? Aí ela vai fazer uma coisa que tem um grupo que acha certo, um grupo que acha errado. Aí ela vai ficar, se ela fez, ela vai ficar do lado do que acha certo. Certo. Se ela não fez, e às vezes está com vontade de fazer, e não gosta que o outro fez, ela fica do lado do que acha errado. E a gente fica nesse mundo aqui. Como se o pecado fosse apenas burocrático, mas ele é maior que isso, Diego. Verdade. Para exemplificar isso, eu vou contar a história de Balaão. Balaão, a gente conhece a história. Clássica. Clássica história de Balaão. O povo sai do Egito, o povo de Deus, sai do Egito e ele sai fulminando o que tem pela frente. Certo. Eles estavam com Deus. Exatamente. E vai tomando as terras dos povos que Estavam no caminho. estavam no caminho. Isso. Até eles chegarem em Moabe. Exato. O rei Balaque de Moabe, quando viu o povo de Israel se aproximando, ele entendeu que não dava para brigar com os camaradas. Certo. Falou, meu exército está derrotado. Só um detalhe importante aqui sobre esse negócio das guerras, é que a gente não entende muito isso hoje em dia, porque hoje não tem nenhum movimento de nação, né? Não um movimento nacional, saindo de uma por algum nação, passando por outra. Então imagina só, você está na sua nação ali e vem uma nação inteira visitar você.
Não existe. A nação inteira tá vindo. Não existe visitar você, porque não tem pão para todo mundo. Não, a nação não cabe. Não tem recurso para todo mundo Vide naquele imigrantes. Vide imigrantes. Isso. Refugiados. Tá acontecendo hoje na Europa. Tá lá. acontecendo no Brasil também aqui. Aqui também é O povo do verdade. Haiti chegando aí. É verdade. Então, assim, uma nação sabe quantos recursos ela tem para sobreviver entre eles. E aí vem uma outra nação passar ali, vão consumir os recursos do lugar, etc. Não dá. O que acontece? Guerra. Guerra. Vocês Dá guerra. aqui não vão vir, aqui vocês não podem chegar. Aqui não chega. Então a guerra era natural. Só de passar perto, só de chegar no lugar, a guerra já acontecia. Por isso que Deus falou assim, ó, vocês vão ficar no Egito aí, até que eu esteja completamente aborrecido com os habitantes daquele lugar. Porque eu sei que na hora que vocês forem para lá, vai acontecer guerra e aí vocês vão vencer. E vocês vão vencer. E Deus esperou 400 anos, né? Esperou 4 anos, ele foi misericordioso. Esperando o povo lá se converter. Isso. É até que o povo foi. Isso. E como é que foi? Primeiro, esse povo que nós estamos falando, o povo de Deus, Israel, ele derrota o Egito. Já derrota Já? a maior Isso. que tinha na época. E vem derrotando pelo caminho. O rei de Moabe, Balaque, quando percebeu a aproximação, falou, não dá. E Balaque fez o seguinte, cara. Até porque vem com outros deuses, né? Não é só questão do recurso. Não. Mas vem com outra religiosidade, outra cultura. Todo um choque. E o rei de Balaque sabia que o Deus de Israel era poderoso, porque derrotou o Egito. Sim. Abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho. Sabia de toda a história. 10 pragas, exatamente. Aí Balaque, sabe o que ele faz? O quê? Ele falou, se o negócio tem a ver com Deus, eu tenho que contratar tem a ver com... Eu vou usar a mesma arma. Certo, E ele chamou um profeta. certo. O plano dele é o seguinte, eu vou chamar um profeta para esse profeta amaldiçoar o povo. Ok. Diego, olha que interessante. Vou lutar com armas espirituais. Com as armas espirituais. Porque com as armas de ferro aqui, eu Não já vi tá que dando. não vai dar certo. Chama um profeta. Nem ferro era na época. Então ele Diga-se de pegou... passagem. Diego, ele fez o disco profeta. Diz que pra... Foi. Chamou o profeta. Chamou Por que o eu tô falando isso? É. Porque ele chama Balaão. Certo, Balaão até acreditava em Deus, do Deus de Israel. certo. Por que ele chama Balaão, então? Porque ele acreditava no Deus de Israel, eu acho. Não, porque... Não. Por quê? Porque naquela época, os profetas eram pessoas sábias, que davam conselhos e esse conselho funcionava. Então, como é que você avaliava um profeta? Você não avaliava um profeta se ele era de Deus ou não, Certo. de qual Deus ele era. Você avaliava um profeta se as coisas que ele falava aconteciam. Ok. Entendeu? Justo. Aquele cara fala e acontece. Pronto, acabou. Então eles não ficavam avaliando o profeta do Deus verdadeiro, tanto que Balaque não sabia que o Deus de Israel era verdadeiro, etc. Ele sabia uma coisa, Que o Deus dele era forte. era forte e vinha derrotando todo mundo. E ele sabia que Balaão era profeta, que coisas que ele falava Acontecia. acontecia. Então ele falou: vem aqui, Balaão. Na verdade não falou vem aqui, ele mandou o povo, os funcionários dele ir lá falar com Balaão, oferecer coisas, pagamentos, né? pagamentos, Agrados. e falou: agrada bem esse profeta e pede isso para ele. Olha o que ele pediu, está em Números 22, verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Ele já sabia disso. Para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Percebeu? O que ele sabia de Balaão é que Funcionava o que ele falava. funcionava o que ele falava. Exato. Não é? Funcionava o que ele falava. Então ele falou assim: ó, faz isso. E Balaão foi perguntar para Deus se dava para pegar esse serviço. Não é? Foi. Foi perguntar para Deus. Vamos ver se dá para pegar esse serviço. Se dá pra pegar esse serviço é bom. Porque nada parava aquele povo, não é? Povo de Deus. Vamos ver se dá para pegar o serviço. E Balaão foi perguntar para Deus e olha o que aconteceu, versículo 9 a 12. Diz assim: veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Porque esses homens aí são as pessoas que estavam na casa de Balaão para contratar o serviço. Contratar, exatamente. Verso 10, respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Opa! Aí Deus falou: ih, não dá. Não dá.
Não pega esse serviço. Não pega. Esse trabalho não vai dar, não. Não, mas olha só o que Deus fala. Deus fala assim, ó, não amaldiçoarás esse povo porque és povo abençoado. Certo. Diego, tem uma mensagem muito importante aqui. Tem mesmo. Se você está com Deus, não tem como outro te amaldiçoar. Isso é legal pra caramba. Você saber que quando Deus abençoa o povo, ninguém tem poder contra alguma coisa que Deus abençoou. E isso é verdade hoje. Hoje. Existe uma postagem muito peculiar que frequentemente acaba aparecendo na timeline de alguns, que mostra a imagem de Deus de um lado e Satanás de outro, e ambos apostando uma queda de braços, disputando quem tem mais força. E geralmente a legenda aparece assim: se você é de Jesus, curta e compartilhe, se você é de Satanás, só olha. Eu acho muito engraçado esse tipo de postagem, porque pode parecer besteira, mas ele revela um sentimento ou uma cultura muito forte que existe entre muitos professos cristãos. É uma cultura de achar que Satanás possui o mesmo grau ou a mesma quantidade de poder que Deus. Parece besteira tentar inferir isso a partir de uma simples imagem, de uma postagem, mas essa cultura dentro do cristianismo ela é muito forte, de superstição e medo do sobrenatural, das forças do mal. Um cristão professo e genuíno necessariamente precisa ser uma nova criatura. Ele morreu para sua velha vida e agora o próprio Cristo é quem vive nele. E se Cristo está em nós, se nós somos essa nova criatura, o Espírito Santo habita no nosso coração, então não tem como comparar os dois poderes. Satanás não tem como destruir e alcançar a vida daqueles que estão em Cristo. A Bíblia promete de forma muito clara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não precisamos ficar com medo de bruxaria, de praga, de macumba, olho gordo ou qualquer coisa desse tipo. Isso é simplesmente o diabo tentando nos assustar. O que de fato pode nos prejudicar é estarmos longe de Deus. E é isso que Satanás vai tentar fazer o tempo todo nas nossas vidas. Sim, o diabo vai tentar nos destruir, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É a promessa de Cristo. Deus já venceu as forças desse mundo. Ele já venceu o poder de Satanás. A vitória dele foi conquistada lá na cruz com seu sangue. E se estamos em Cristo, nós podemos participar desse sacrifício dele, sermos justos, sermos novas criaturas e sermos participantes, sócios da vitória de Cristo sobre o mundo. Portanto, nós não temos que ter medo de Satanás e da sua força. Nós temos que sim sermos diligentes, sermos confiantes no poder de Cristo e dia a dia estarmos apegados a Ele. E quando estivermos juntos dele, quando Cristo habitar no nosso coração, aí a gente pode falar que nem o salmista, lá no Salmo 27, verso 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, se Cristo é a nossa luz, a nossa salvação, nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. Deus é por nós e Ele é maior do que qualquer força nesse mundo. Portanto, apegue-se às bênçãos de Deus e deixe Ele habitar no seu coração. Se você é de Deus, não tem praga. E a gente tem um exemplo bíblico aqui de um cara que tinha poder, que no caso era Balaão. Que as coisas que ele falava aconteciam. Então, não depende de quem vai te amaldiçoar. Quem vai te amaldiçoar pode até ter poder, mas se Deus te abençoou, fica tranquilo, porque não vai pegar em você. Não, é isso mesmo. A palavra é não pegar. vai pegar. Porque a gente acha que pega na gente, né? Não pega. Não pega. Não pega, não fala isso, né? Não fala isso. Não fala. Porque quando Não você fala que atrai. Não fala que atrai. Não fala que atrai. Isso. Mas a Bíblia diz, agindo Deus, quem o impedirá? Exatamente. É isso que a Bíblia fala? É isso. O que a Bíblia está me avisando aqui é o seguinte: se Deus falou, você pode orar em voz alta. Como é que Elias orou lá para cair fogo lá? Aí foi em voz alta. E zombou. Foi. Não é para você zombar, mas Elias zombou. Foi. Não foi? Em voz alta, etc. Porque ele tinha certeza que ele estava do lado de Deus correto. Então, se você estiver com Deus, Deus está na sua vida aí, você está protegido. Sim. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Não é que protegido, a gente não está falando aqui que não vai acontecer nada de ruim na sua vida. Nós estamos falando que ninguém, nenhuma outra pessoa pode lançar maldição sobre você ou querer o teu mal e realizar na presença de Deus. Exatamente. Agora, não quer dizer que quando você está com Deus, coisas que você não está esperando ou não gosta não aconteçam. Né? Que é outra acontece. coisa. É outro assunto. É outra coisa, é outro assunto. Estamos falando aqui de um conluio contra um grupo. Né? Exatamente. Um grupo se reuniu para amaldiçoar outras pessoas, mas Deus falou assim, não vai dar porque esse grupo eu já abençoei. É Acabou. meu e acabou. Ponto final. Isso é uma história, um fato histórico da Bíblia para mostrar para a gente como é que funciona nesse caso. Exatamente. O rei Balaque não desiste. Certo. Ele manda mais dinheiro, ele manda
de novo, entendeu? Sim. Ele fala, não, mas você tem que fazer, vai Balaão, como é que pode fazer isso? Olha o que Balaão fala no verso 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele falou assim, ó, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você pode me dar a maior riqueza possível que tiver. Não vai ter como eu ir contra Deus. Não consigo. Não dá. Não consigo. Balaão até foi honesto, né, cara? Foi honesto. Foi. Não foi? Foi. Ele podia pegar o dinheiro, Sim. fazer o esquema É, e dizer que o Balaque não teve fé. exatamente. Não podia? Podia. Às vezes fazem isso, né? Às vezes A fazem culpa é isso. sempre de quem pediu. Não teve fé, não deu certo. Exatamente. Não, o Balaão falou, não dá. Não consigo, não vou fazer. Ô, Diego, eu vou dizer um negócio pra você. Balaão até foi, cara. Ele foi. Foi mesmo. Né? Ele até tentou, né? Deus falou assim para ele, Deus sabe que Balaão ia ficar sendo ali Atormentado. exatamente assediado e falou assim, Balaão, vai então, cara, vai, mas quando chegar lá você vai falar o que eu te mandei. Não tem jeito. Aí Balaão, na hora de amaldiçoar, saía a bênção. Sai a benção. Não tem jeito, não dá. Não tinha o que fazer. Não é? E ele faz isso 3 vezes. São Três 3 vezes. tentativas de amaldiçoar o povo, ele abre a boca e sai benção. Só que aí Balaão falou o seguinte, só tem um jeito. O único jeito, já que esse povo é protegido de Deus, e esse Deus é o mais poderoso de todos, como a gente já sabe, Sim. vem ganhando de todo mundo, não é? Vem tomando as nações todas, o único jeito é você fazer com que esse povo fique contra o Deus deles. Você tem que fazer esse Deus de Israel ficar contra o povo. Se você conseguir que o Deus de Israel fique contra Israel, aí a gente vence. Porque se os dois estiverem unidos, estiverem juntos, não tem o que fazer. Aí, Diego, veja só, cara, o plano era o seguinte, era introduzir o pecado em Israel. Olha, Porque o pecado faz separação entre o povo, entre nós e Deus. certo. Ou seja, o pecado ele é grave, Diego. O pecado é terrível. Se você está com Deus, vai funcionar tudo bem. Como é que o inimigo, então, tem que fazer para você ficar vulnerável? Introduz o pecado. Certo. Então, Balaque introduziu no povo de Israel a imoralidade. Ele tem que fazer você romper com Deus. Tem que fazer você Porque romper se com você Deus. não romper com Deus, não há nada que vai fazer essa coraça ser derrubada. Não faz, não tem jeito. Não há nada que possa te tocar. Mas quando ele convence você a entrar no pecado, ele é o calcanhar de Aquiles do ser humano. Isso É a nossa fraqueza. é a fraqueza. É a onde criptonita. a gente abre a porta para saída de Deus e entrada de outra entidade. Então você que está aí, e você fica aí muito perto aí do erro, entendeu? Isso mostra um perigo. Esse é grave o perigo. Vamos analisar essa estratégia, Júnior. Não dava para amaldiçoar, tentou, não conseguiu. Não deu. Aí botou as meninas lá, Botou as meninas. aí funcionou, né? Eles foram Funcionou. caíram na gandaia. Caíram. Firme. Eles Vinho, decidiram, pegaram a decisão que eles tinham. comida, meninas. Isso, pegaram a decisão que eles tinham, estavam protegidos. Eles falaram, vamos sair do castelo, porque lá fora tá legal. É. E aí eles foram e se tornaram vulneráveis. O pecado, cara, ele é muito nervoso, porque ele destrói a gente sem a gente perceber que a gente está sendo destruído. Isso, ele tira a proteção. É? Então eu me preocupo, Diego, quando a pessoa ela quer ir muito na beira. Sei como é que é. Ela está querendo ir muito perto do abismo. Sei. Se a gente disser assim, ó, aqui é o abismo, aqui é pecado, né? Cai aqui do sofá. Sim. Aqui é pecado, caiu, não é? Então daqui para frente você cai e morre, pecado. Você vai ficar longe de Deus, o inimigo vai ter poder contra você. O nosso povo, o cristão, ele tende a ficar aqui, ó, olhando aqui para baixo assim, entendeu? Ele fica aqui. Namorando a queda, né? Ele fica aqui. Não pode isso. Mas eu não fiz. Até tem uns esqueminhas. Eu não fiz isso. Você já viu criança quando você fala assim, ó, não pode entrar na piscina? Você já viu o que acontece? O que acontece com ela? Ela deita na Do beirada ali, ó, na beirada. E fica pondo a Ela mãozinha. encosta o rostinho assim na beiradinha, assim, ó. E põe a mão. Isso, E põe a mão. põe os dedinhos, Isso. põe a mãozinha, põe o bracinho, É assim mesmo. né? Aí daqui a pouco ela senta, põe a perninha. Não tô na piscina. Não tô na piscina. Não tô na piscina. Não tô na piscina. É assim. Tô com 40% do corpo molhado já, mas não tô na piscina.
Só que a vida no abismo, na beira do abismo, Diego, é uma vida tensa. Porque deu um vento, você pode... Cair. Deu um vento, qualquer coisa. Aqui na beira do abismo, você começa a viver um cristianismo de onde eu posso pisar. Será que isso eu posso? Será que isso eu não posso? Ah, não, isso você não pode. Ah, mas eu não pisei. Quem pisou foi você. Não, ele também pisou. Não, quando começa a perguntar de pode, não pode, normalmente é porque assim, ó, a linha tá aqui e aí você quer pisar o mais pertinho da linha aqui possível para falar. Tô dentro do azul, tô dentro. Exatamente. E se alguém pisa lá, e se você pisa lá fora, aí você fica tentando, não, mas o outro também pisou. Isso. O outro também pisou, etc. Dá uma pisadinha rápida assim, ó. Só um pouquinho. Voltei, toma o pai do tempo aqui. Só um pouquinho. Só, ei, voltei. Ninguém percebeu, ninguém nem sentiu, né? Eu fui ali, voltei. Epa, não, tá tranquilo. A gente começa a flertar com o perigo, o maior perigo que existe. Que é o pecado. Diego, tem um texto na Bíblia, então, que fala muito interessante sobre esse viver na fronteira aqui. Aonde que o cristão devia viver? O cristão não devia viver aqui na fronteira. Ele tem que ir para dentro. Pra longe do abismo. É, isso que faz sentido. Tem que ir lá para longe do abismo, porque longe do abismo tem um universo, Diego, que Deus preparou para nós, que é um universo de alegria. Até porque você não vai conseguir viver dentro do reino de Deus se você vive na fronteira olhando para fora do reino. Exatamente, se você não está... Eu vivo na beirada do reino olhando para fora do reino. Você nunca vai saber o que é o reino de verdade. Você tem que ir para dentro do reino. Você tem que ir para lá, para Para dentro. longe da fronteira. Isso. Para longe das perguntas, será que eu posso isso, posso aquilo? Quando você ouve alguém falando pode ou não pode, fazer essas perguntas, pode isso, não pode aquilo, Tá na além fronteira. de estar na fronteira e estar na beirada, não está sabendo o que é o reino de Deus ainda. Quer ver? Olha 1 Timóteo 1, 8, vai lendo de 8 em diante. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Não, de novo. A lei é boa toda hora. Não. Sabemos, porém, que a lei é boa se, condição para que ela Se. seja boa, alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quer dizer que tem um jeito de usar a lei que ela não é boa. Tem um jeito de usar a lei do jeito que ela não pode ser chamada de boa. Então tem que usar ela de modo legítimo. Continua. Isso. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Opa! Quer dizer que a lei não é para o justo. Não, a lei não é para o justo. Porque o justo é justo, não precisa da lei. Não precisa da lei. Não. A essência dele já Então resolve. para quem que é a lei? Continue. A lei é para os transgressores. Opa! E rebeldes, e irreverentes, e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, E etc. e homicidas, e impuros, e sodomitas, e raptores de homens, e mentirosos, e assim vai A embora. lei é para esse. A lei é para esse. Então vou dar um exemplo. A lei é a cerca aqui do abismo. Certo. Para quem que é a lei? A lei é para Para quem está perto do abismo. Exatamente, é para quem quer fugir, Vou dar um exemplo de lei. Não matarás. Para quem que é isso? é para quem quer matar. É. E para quem não quer matar, essa Não lei não precisa dessa lei. precisa. Não precisa. Não precisa. Porque se você estiver longe aqui do abismo, você está lá, Sim. no reino de Deus, bem longe da fronteira, você não vai preocupar em... Você não mata. A gente está falando lá porque a gente está fazendo analogia aqui com essas linhas Com as linhas aqui, é. do abismo do sofá, ok? Mas então, nessa suposição que a gente está fazendo, quanto mais para dentro, quanto mais para perto do reino de Deus você está, menos você vai precisar se preocupar se você vai querer matar alguém, se você vai querer roubar alguém. Não, você não está nesse mundo. Não. Você está ajudando as pessoas.
Por exemplo, a gente guarda o sábado, né? Sim. De pôr do sol a pôr do sol. Exatamente. Mas se você tá lá para dentro, você não tá na fronteira, Certo. você não se lembra do horário do pôr do sol. Certo. Porque você já tá fazendo coisas de cristão já. Você já tá com Deus ali. Lá já... dentro você está ajudando o próximo, você está cuidando das pessoas, você está amando, o necessitado está lá, você está ajudando o necessitado. Sim. Você não fala assim, ó, deu pôr do sol, agora é hora de eu ajudar o necessitado. Sim. Não, é assim, a gente fala que, isso inclusive é um hábito que os judeus ainda têm também, de fazer preparar-se para a entrada do sábado meia hora antes. Uhum. Aí a gente fala assim, não, 30 minutos agora tem que começar e tal. Essa preocupação aqui não é a preocupação de alguém realmente que olha assim para o tempo e fala, ó, o sábado está chegando, vamos preparar tudo naturalmente, sabe? Não é natural. Não é natural. E a saída do sábado? Sábado termina às 5h27. Tem um jogo importante do campeonato, Qualquer qualquer campeonato de futebol aí, que ele começou às 4, mas esse jogo vai terminar às 6. Se o pôr do sol é 5h27, como é que o cidadão fica lá? Ele fica na beirada, ele pôr do sol para fazer outra coisa. Ele fica na beirada, ele fica agarrado na gradezinha assim, esperando para acabar e sair correndo. Esse sentimento é de quem está na beira. Isso. Querendo o exato horário. Se você estiver lá para dentro no reino de Deus, fazendo as coisas do reino de Deus, se você está vivendo o reino de Deus na plenitude, você não percebe, não tem outra coisa para você fazer. Isso. Você está totalmente imerso. E a lei não é para você, porque a lei é para avisar que não passa daqui. Para aquele que está vivendo com Cristo, a lei não é para ele. Porque a lei, neste caso, para aquele que está com Cristo, que está vivendo no reino, aonde está a lei para essa pessoa? Está lá longe, lá na linha, na cerca que acaba o reino. E é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração, no meio, Júnior, as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Nesse ponto, a lei não vem mais de um pastor que está mandando. A lei não vem mais da igreja, de alguém que está mandando em você. A lei veio do seu coração. Você não precisa perguntar para ninguém se pode ou não pode, porque você já sente lá no seu coração, a presença de Deus já é suficiente para te deixar bem claro que o que não pode está até longe já de você. Exatamente. Se você ainda está nessas dúvidas, brigando nessa fronteira aqui, talvez você esteja muito perto do abismo. E está na hora de você correr para dentro do reino de Deus. O objetivo desse programa é te ensinar duas coisas. Primeiro, o pecado é a única coisa que pode destruir sua vida. Se você deixar o pecado entrar na sua vida, ele vai entrar, vai te trazer para baixo e vai te destruir. E Deus não vai poder fazer nada, porque foi uma escolha sua. Segundo, você precisa ficar longe do pecado. Você precisa amar a Deus, estar tão perto dele, que não importa quais são os limites da fé, quais são os limites da graça, o que pode e o que não pode, não te interessa. Te interessa fazer a vontade de Deus, estar com ela dentro do seu coração. E aí você vai descobrir a alegria de ser cristão. É isso aí.